No nosso livro, a nossa história é faz de conta ou é faz acontecer. No nosso livro, a nossa história é faz de conta ou é faz acontecer. No nosso livro, a nossa história é faz de conta ou é faz acontecer. No nosso livro, a nossa história é faz de conta ou é faz acontecer. Senhoras e senhores, respeitável público, no ar mais um Arte e Memória da Cidade. Eu acho muito interessante quando a gente pega uma matéria em que a personagem ou o nosso entrevistado tem brilho no olhar quando toca em alguns assuntos. O nosso entrevistado de hoje é médico, é produtor rural e é escritor. Mas quando a gente fala dessas três atividades, elas se transformam em três paixões. E quando fala em ser escritor, então, nós estamos falando do George Wagner. Não é verdade, querido? É verdade, é isso. Obrigado por nos receber aqui no seu consultório. Eu sei da grande dificuldade que é abrir uma janela na agenda para uma entrevista, mas eu me sinto muito honrado de estar perto de ti e de ouvir um pouco da sua história. A gente já esteve conversando aqui, só que a gente vai conversar um pouquinho mais sobre a Dona Terezinha, sua mãe, e o Dr. Delfino. Combinado? Combinado. Ser médico, ser produtor rural e ser escritor, dos três, qual é o maior desafio? Olha, na verdade, para mim, o maior desafio foi ser escritor. Né? A mamãe sempre falava que dos filhos, eu era o único que tinha essa veia literária. Os três filhos, só três você? Três filhos, só eu que tinha a veia literária. Uhum. E ela me incentivava muito. Mas encontrei grande dificuldade de tempo. Né? Eu não sabia como organizar esse tempo para escrever. Mas é isso aí, com o tempo mesmo, né, que a gente foi conseguindo se organizar. E quando mamãe já começou a apresentar os primeiros sinais de uma doença, né, muito grave, que é Alzheimer, eu falei, não, agora eu tenho que dar para ela um último prazer. E acabei que eu me tornei escritor. Que maravilha! Uma menina de bonito, fez bonito e venceu na vida como escritora, não é? Dona Terezinha tem várias obras publicadas, mas eu acho muito interessante, doutor George, quando você fala nela, de verdade tem um brilho especial no seu olhar, não é? Você fala com paixão mesmo, com uma lembrança muito vívida, mas muito bonita mesmo. Bonito é município de Peçanha, foi de onde ela saiu, sim, não é? Para se casar em 1953. A infância dela não deve ter sido uma infância muito tranquila, né? Olha, na verdade, ela é uma família grande, 11 irmãos, né? O pai era também um produtor rural de grande extensão naquela área ali. A mãe muito rígida, né? Naquela época eu estudava muito colégio interno, né? Então era uma infância assim que até poderia se dizer estável, né? Estável. Não tinha muito essas complexidades de hoje, né? Era uma coisa que era muito da natureza, né? Aprendia-se muito com a natureza. Parece que isso influenciou muito na carreira da mamãe. E ainda jovem, né? Muito jovem, ela veio a conhecer o futuro marido, né? Em 53, ela conheceu o seu pai. Sim, ela nasceu em 26, né? Ela é em 35. Em 35, ela nasceu em 1935, em 53 ela casou com o papai. Ela conheceu antes, né? O conheceu antes. Em 53 ela casou e veio para Governador Valadares. E já veio para Governador Valadares? Sim. Mas ela veio para estudar ou ela já havia estudado lá e começado vamos dizer, a carreira de escritora lá? Não, não. Começou tudo aqui? Ela na verdade, ela tinha o dom de escrever, mas não tinha a prática, né? E aqui em Valadares, durante a vida dela, foi que ela foi desenvolvendo mais esse dom e chegou até escrever alguns livros aqui. E aí ela se interessou muito em formar-se cientificamente nessa área, quando decidiu ir para Belo Horizonte fazer uma faculdade.
E, gente, o Dr. George, não pode falar Jorge não, tá? É George. Mas não tem essa crise toda também, né? Claro. Ele teve o cuidado de copiar algumas fotos da Dona Terezinha, que eu achei fantástico. Ela era muito bonita, né? Linda, tinha uma beleza, assim, fantástica. E fotografava muito bem. Muito bem. Só que existem alguns detalhes dela que eu quero que você mencione. Você falou que ela foi pioneira aqui na direção de um veículo. Mamãe, ela na verdade, relatos de pessoas da época, onde ela era uma mulher além do seu tempo, né? Ultrapassava barreiras e limites, né? Então, várias amigas, inclusive Terezinha, a xará dela, Terezinha, mulher do seu Dilson e Léo, né? Ela relata coisas impressionantes da mamãe, né? Que era uma mulher muito à frente do seu tempo, né? E tanto na escola, ela me contou uma vez que parece que na escola não se podia se usar aliança, né? E a mamãe já usava aliança, né? Já? Não podia usar aliança? Parece que sim, as freiras não aceitavam, né? Então ela era uma moça casada, mas não poderia usar aliança na escola, né? E ela usava, né? E outra coisa, foi a primeira mulher em Governador Valadares a dirigir um carro. Na época, o Cinca, né? O carro Cinca, que era um carro muito grandão, né? Cinca Xambó. Caxambó, isso. Você fala isso aqui num texto que você escreveu para a revista Suindara, revista da associação, perfeito, da Academia Valadarense de Letras. Você chama ela de mulher à frente do seu tempo, não é? E escritora, deixa eu achar aqui. Terezinha, seguindo os fluxos das mulheres além do seu tempo, sentindo que em suas veias corriam sangue de um literato, partiu para a cidade de Belo Horizonte com o intuito de cursar a Faculdade de Letras. Concebida em sabedoria, forte personalidade e mente imaginativa, ela se enveredou pelo mundo dos livros. Dia e noite dedilhava febrilmente as teclas da sua Remington 10, aquela máquina da tilografia pesada. Era uma máquina muito comum na época dos escritores, né? E uma máquina excelente, não estragava nada, nunca. E ela usou muito essa. Eu lembro quando menina ainda escutando às noites, né? Ela bater aquele batido do teclado, né? Aquilo até hoje tem na minha cabeça, sabe? Eu lembro disso aí. Minha mãe foi em 1965, ela foi para Belo Horizonte, cursou a faculdade de letras em francês, né? Ela foi tradutora de francês, inclusive para embaixadas aqui no Brasil, né? E a partir daí, quando ela terminou a faculdade em 1970, ela veio para Valadares, retornou para Valadares aqui, né? E depois de um tempo ela foi para Belo Horizonte novamente. Então, ela passou um tempo aqui em Valadares, até 70 mais ou menos, sim. Aí ela volta para BH. Volta para BH. Lá em Belo Horizonte ela funda uma editora, chamada Editora Miguelin, era uma editora infantil, onde passaram-se grandes e brilhantes escritores do Brasil, entre eles Bartolomeu Santos Queiroz e a Ângela Lago, escritora famosíssima, com vários prêmios no Brasil e até no mundo todo. Para você que está chegando agora aqui no Arte e Memória da Cidade, canal 20 da TV a cabo, nós estamos com o Dr. George Wagner, filho do Dr. Delfino, e dessa mulher linda aqui, ó, Dona Terezinha. Tem até passarinho já cantando aqui, né? É isso aí. Não é? E nós estamos conversando sobre a força criativa e literária dessa mulher. Né? Eu quero saber de você, doutor, como filho, que lembranças você tem dela como mãe dentro de casa? Sim. A mãe sempre é uma pessoa assim, muito reservada, muito séria. Então ela deixou pra gente uma coisa que é muito importante, que chama responsabilidade, sabe? Meu irmão, ele é muito responsável, a minha irmã também, eu também, sabe? São aquelas pessoas que até constrangem às vezes por não se deixar, como se diz, distrair, atentar para alguma coisa que seja errada. Né? Então, uma pessoa muito voltada para essa parte aí. Né? Isso foi muito bom. E como uma pessoa escritora, uma pessoa
que tinha uma visão muito ampla, isso fez com que a gente também se atentasse para esse lado do estudo, da leitura, de gostar de ler. Entendeu? Que hoje praticamente a gente nem vê, né? O Brasil lê muito pouco. Muito pouco. Né? Enquanto o brasileiro lê um livro por ano, o argentino lê mais de 6 por mês. Né? Então, o nosso grau de leitura é muito pequeno, é muito pequeno mesmo. Você continua falando aqui que ela enalteceu figuras ilustres da cidade de Governador Valadares através dos seus escritos, sendo um deles Café no Bule, o livro mais conhecido onde contam as peripécias e artimanhas do inigualável Coronel Pedro e suas rondas policiais para conter o crime que dominava o município. A cidade de Valadares, do Leste Pinheiro, sempre foi conhecida por ser uma cidade assim violenta, até hoje, né? Mas na época era muito mais. Então, quando eles mudaram para cá, papai e mamãe, eles moraram em frente à casa do Coronel Pedro, que foi encaminhado a Valadares para controlar essa selvageria. Ficaram-se muito amigos. O Coronel Pedro sempre ia na minha casa contar as rondas, contar as prisões, contar as artimanhas, as peripécias que ele tinha que fazer para prender esses meliantes. Mamãe foi pegando aquilo ali, foi guardando e acabou por lançar esse livro, aonde que conta toda essa história do Coronel Pedro. E você contou uma particularidade de que ele passava para ela as informações das rondas, ele narrava para ela enquanto ela escrevia? Sim, perfeitamente. É uma narração dele, lá em casa mesmo, né? Ele é muito amigo do papai e da família toda, né? Então ele contava os casos e a mamãe ia escrevendo, passando para o papel aquilo ali até juntar e formatar um livro. Nós vamos dar uma paradinha. E quando a gente voltar no próximo bloco, eu quero te fazer uma pergunta sobre o Coronel Pedro. Tá bom? Ótimo. Tá bom. E a gente vai saber muito mais sobre Dona Terezinha, sobre Doutor Delfino e sobre sua vida. O Arte e Memória vai dar uma paradinha rapidinho, só para tomar água e voltar. E a gente continua aqui no Arte e Memória da Cidade. De volta com Arte e Memória da Cidade, aqui direto do Hospital Nossa Senhora das Graças, junto com o doutor George Wagner, filho do doutor Delfino, e dessa mulher bonita e inteligente à frente do seu tempo, a dona Terezinha Alvarenga. É muito bom saber da história dela, e a gente terminou o bloco anterior falando sobre as histórias que ela escreveu acerca do Coronel Pedro. Mas não foi um livro apenas, foi Café no Bule e foi também, que você havia me dito, deixa eu pegar minhas anotações. Reza Brava. Reza Brava. Reza Brava, outro livro sobre Valadares, né? E os acontecimentos daqui. Foram esses 2 livros que ela escreveu aqui sobre a nossa região. Reza Brava e Café no Bule eram 2 livros. O mais famoso é Café no Bule? Sim, o mais famoso é o Café no Bule. Por que você acha que foi? Porque ele relatava na íntegra a grande verdade de quem era o nosso famoso Coronel Pedro. Que figura excepcional, que um homem que conseguiu dominar a violência que existia no leste de Minas Gerais. A minha pergunta, eu fiz essa pergunta para as filhas do Coronel Pedro, quando eu as entrevistei. São pessoas assim fantásticas, que abriram o coração, deram assim uma matéria muito legal. Eu vou fazer essa pergunta para você. O Coronel Pedro, ele historicamente é envolto de muita mitologia, muita coisa. E você como criança, vendo ele chegar em casa, as histórias já corriam acerca dele? E que sentimento você tinha? Olha, o Coronel Pedro, por incrível que pareça, era uma pessoa que, como nós, amável, voz pautada, alegre, divertido, entendeu? Jamais demonstrando ser uma pessoa que impunha alguma autoridade. Então, o que eu posso dizer a respeito disso, que eu via como um avô até amável, porque tratava a gente muito bem, né? E o papai adorava, ele gostava muito dele, né? Então ele era uma pessoa muito bacana, sabe? Você sabe por que eu faço questão de fazer essa pergunta?
para deixar esse registro, porque as filhas me falaram exatamente a mesma coisa, que na rua, no trabalho, ele sempre foi austero, sempre foi correto, sempre foi seríssimo, justo. Mas em casa quem mandava era a mãe. É isso aí. E era dela a última palavra. E eu vi foto, e a gente mostrou essa foto aqui dele vestido de Papai Noel. Olha aí para você ver. Não é? Então, somente uma pessoa com um coração dócil, né, se rende a um papel como esse, né? Com certeza. E essa imagem que você tem dele, para mim, é fantástica. Mas ela não ficou só nesses 2 livros. Eu vou te pedir para você abrir aquela tela ali do computador, a anterior. Clicar aqui na outra aba e subir, para você ir mostrando aí. Pode subir mais. Rolando para cima, a gente vê vários livros, né? Uhum. Aí para baixo também, né? Tem livros daqui para baixo também, vários livros, né? Uhum. Quantos desses eram dela? Todos esses livros eram dela. Todos. Rapaz, Deve ter escrito em torno de mais ou menos uns 20 livros. 20 infantis. livros infantis. Todos infantis, fora esses 2. Como é que chamava a editora? Miguelin. Miguelin. Editora famosíssima, com vários prêmios a circuito nacional e internacional. Você mencionou Bartolomeu Campos Queiroz e Ângela Lago, que foram do casting da editora. Exatamente. Né? Brilhantes. Ângela Lago, então, uma pessoa brilhante. Você lia os livros? Li todos os livros. Os dela? Os delas e de outros. Eu adoro, na verdade, eu adoro ler. Que sensação você tinha de ler um livro da sua mãe? Era muito gratificante, né? Porque era uma leitura agradável, uma leitura assim que me influenciou muito a ser escritor. Né? E a gente pode chegar até o ponto de quando ela lançou em 1990, né? O livro A Mãe da Minha Mãe. Eu ia falar nele agora. Isso, né? E que foi um livro de conhecimento mundial, né? A Mãe da Minha Mãe, que foi uma distribuição massiva, foi algo assim fantástico, fantástico. Né? Levou o nome não só da mamãe, né, mas da editora, né? E a editora existe ainda? A editora, ela existe, mas só virtual. Ela não edita mais livros físicos, papel impresso. Não tem mais papel impresso. Só e-book. Só e-book. Então esse livro ele foi classificado pela crítica entre os 10 livros infantis mais lidos no mundo todo. E ela foi na França receber um prêmio por isso aí. Foi uma gratificação fenomenal. Foi uma coisa linda, maravilhosa. Foi maravilha mesmo. Isso aí gratifica. Isso enche a gente de orgulho. Muito orgulho. Não só meu, mas dela também na época, né? Foi muito bacana. Eu como valadarense emprestado, eu já tenho orgulho. Mas tá aqui, né? Eu imagino você como filho, né? E como participante dessa situação toda. Você escreve aqui, né? Terezinha Alvarenga foi, sem dúvida, uma das escritoras infantis mais marcantes de nossa comunidade valadarense. E você a inclui no rol de mulheres heroínas, sempre entregues à sua missão, damas da coragem, independência, intelectualizadas, além do seu tempo, estrelas flamejantes que em iluminação constante ditam os rumos da história. Mulheres de feitos hercúleos, exemplos eternos. Que bonito. Mas você tem uma veia literária assim maravilhosa também. Tem de onde puxar. Tem de onde puxar. Isso aí. A trilha do nosso programa, da abertura, é do Teatro Mágico. Eu fiz questão de pedir autorização ao Fernando Anitelli, porque tem uma frase na música que conta exatamente isso. No nosso livro, a nossa história é faz de conta ou é faz acontecer. Sim. Ela fazia acontecer. Isso aí. Né? Com certeza. E muito, né? Que maravilha. Ela faleceu quando, doutor? Mamãe faleceu agora no início do ano. Uhum. Ela padeceu da doença, do Alzheimer, né? Que a consumiu durante quase 4 anos. E nós não colocamos a palavra falecer.
a gente coloca a palavra descanso. Na verdade, houve um descanso do corpo físico para que o espírito possa se encontrar em luz junto do Criador. Então, nós ficamos alegres quando ela teve o seu passamento. Não houve tristeza na família. Houve alegria. O luto foi um luto positivo. Positivíssimo, positivíssimo, sabe? Foi muito, muito bom. Eu estava ouvindo um áudio do Dr. Lai Ribeiro. Não sei se você teve Conheço muito o Lai Ribeiro. O conhecimento desse áudio dele em relação aos... Talvez eu não me lembre. Aos pais das crianças vitimadas em Janaúba. Nossa. Ele gravou um áudio. Para mim foi uma das coisas mais lindas que eu já ouvi. E ele dizia no áudio, olha, eu sei que vocês perderam o chão, perderam familiares importantes, perder um filho é algo muito difícil, mas eu gostaria de ensiná-los ou de ajudá-los a vencer o luto, e é o que você falou. A partir de hoje, começa a repetir no seu coração, dizia o Dr. Lai Ribeiro. Por amor a você, meu filho, eu vou tentar ser feliz. Isso aí, maravilhoso. Lai é uma figura fenomenal. Não foi Lai Ribeiro, perdão, Augusto Cury. Ah, sim. Augusto Cury. Ó, os dois são fenomenais, mas quem fez isso foi Augusto Cury. Minha cabeça está funcionando ainda. Tá legal, tudo Doutor Augusto Cury, escritor renomado e que mandou essa mensagem e que condiz com isso que você está falando. Não é? Sente muita falta da Dona Terezinha? Muita falta, né? Uma mãe, né? É uma coisa que a gente só tem uma, né? E ali nós nos amamentamos, dali a gente sugou o sangue, dali ela passou a mão na cabeça da gente, dali ela deu palmada, porque naquela época podia. Ali era uma mãe austera também? Austera, assim, mas muito correta. Né? Instruía sempre a verdade. Né? Então, isso foi muito importante na nossa criação. Só para nós aqui, a gente está encerrando o bloco. Você apanhava muito? Muito, vamos dizer, não, mas apanhava bastante. Aprontava muito. Doutor, mais uma paradinha para a gente voltar no terceiro bloco? Pode ser? Pode, tranquilo. Terceiro bloco vem aí e vem histórias agora do Dr. Delfino. Nós falamos sobre essa mulher que pode ser considerada Mulher Maravilha de todos os seus feitos, seus escritos, sua história e sua trajetória, Dona Terezinha Alvarenga. E agora, terceiro bloco, você não pode perder, a gente vai falar sobre o Dr. Delfino, tá bom? É rapidinho, a gente já volta. Olha o Arte e Memória da Cidade aí na sua telinha, aqui no canal 20 da TV a cabo, Superi TV, e hoje com o Dr. Jorge Wagner. A gente já falou sobre a Dona Terezinha Alvarenga, escritora, à frente do seu tempo, e agora tem mais emoção vindo por aí, falar do Dr. Delfino, né? De onde que ele veio? Papai nasceu na cidade de Peçanha, né, em 1926, e lá ele tinha 7 irmãos. Né? O pai dele morreu muito Famílias cedo. bem numerosas, né? 11, Sim, naquela 7. época, né? Existia naquela época até incentivo do próprio governo federal para que as famílias se ampliassem para poder povoar o Brasil, que era muito grande. Porque o Brasil era né? muito rural, né? Muito rural e muito grande. Então existia até um incentivo para isso aí, certo? Hoje é o contrário, incentivos a não ter muito filho, né? Então, ele muito cedo, né, teve que procurar trabalhar para poder ajudar a família, né? E o primeiro emprego dele foi numa farmácia, onde parece que aquilo ali que foi um incentivo para ser o grande profissional médico que ele foi. Mas começou fazendo de tudo na farmácia também, né? Sim, geralmente as farmácias quase todas eram de práticos, farmacêuticos práticos, onde se manipulavam os remédios. Os remédios eram quase todos manipulados, eram ervas, fitoterápicos. Bem experimental, né? Bem inicial, bem inicial. Lógico que já existiam algumas drogas já, que já estavam bem classificadas, né? Nós temos aí, na verdade, a medicina, ela se alavancou a partir de 45, a partir da Segunda Guerra Mundial. Antes disso, era bem rudimentar. Então, ele ali parece que tomou gosto, né? A penicilina foi assim
Um divisor de águas, né? Na parte de antibióticos, sim. Né? Mas já existia até antibióticos. Já existiam alguns outros antibióticos? Tinha. Não com a especificidade e o efeito e a diminuição de colaterais da penicilina. Tá, mas é outro assunto, senão a gente, né? Doutor Delfino, trabalhando em farmácia e agora parece que ele toma gosto pela coisa e ele veio de onde você falou? Peçanha. De Peçanha. Também, ela era de Bonito, município de Peçanha, e ele também se encontraram lá e vieram... na verdade, aí papai, ele junto com o tio dele, o Geraldo, eles foram para Belo Horizonte cursar medicina, né? E formaram-se em 1951. Nesse trâmite de viagem, trem ou ônibus, ele conheceu a futura esposa, né? A mamãe, né? Ainda muito jovem, né? Os dois se conheceram. E em 1953 eles casaram, se uniram em matrimônio e vieram para Governador Valadares. Né? E ao chegar em Governador Valadares, como foi esse início dele aqui? É muito difícil no início, né? Apesar de ser um médico promissor, muito voltado para o estudo, para a pesquisa, né? Sempre quando você chega na comunidade, até você tomar pé, até você ser conhecido, há uma certa dificuldade. Mas ele lutou muito e correu muito atrás. A particularidade de alguns casos, né, muito interessantes, um deles onde uma senhora tinha sido já condenada por outros profissionais. Desenganada, né? Desenganada, na verdade. E ele assumiu esse caso e conseguiu resolvê-lo. E foi uma forma assim esplendorosa, muito bacana. Como primeiro cirurgião de tórax. Sim, há algumas particularidades, papai, que eu fiquei sabendo através de relatos de colegas mais antigos, entre eles o Dr. Moacir, né, foi o primeiro cirurgião a operar um tórax no leste mineiro. Não só o tórax, mas também de grandes vasos, cirurgião vascular também, certo? E junto com outros colegas, eles formaram um grupo de pesquisa do que tinha muito aqui, que era a doença psicosomótica, onde que ceifava milhares de vidas, né? Através de uma hemorragia. Eles estudaram muito isso. E aqui no hospital eles tinham esse centro de pesquisa? Tinha aqui. O hospital não era aqui nessa unidade ainda, era uma unidade logo na lateral aqui, hoje onde é hemodiálise. E aqui nesse local, eles tinham um centro de pesquisa, onde que naquela época podia usava cachorro até para fazer as cirurgias experimentais. Não era politicamente incorreto? De jeito nenhum, isso era usado. Eu, quando estive na faculdade, quando eu entrei na faculdade, usava-se também né, para pesquisas. Né? E eles fizeram pesquisa durante longos anos e acabaram desenvolvendo uma cirurgia para esquistossomose que ficou famosa no mundo todo. Então, é engraçado e curioso, né? Como você tem desafio de projeção mundial, tanto da parte da dona Terezinha quanto da parte do seu pai. Sim, né? Não falo só você, falo você e seus irmãos. Claro. Isso foi muito proveitoso para a gente, foi um exemplo, né, de mostrar que ninguém deve ficar estático, ninguém deve hoje achar que o mundo está muito ruim, então não vou fazer nada. Tem que correr atrás. Então esse foi um grande exemplo que o papai deixou para a gente, uma pessoa digna, carinhosa, você entendeu? Uma pessoa dada. Na verdade, eu falar papai é uma verdadeira mãe, né? Era isso que eu ia te perguntar. Sua mãe parece que era a mais austera da casa. A gente falava mais brava, né? Falava mais brava. E seu pai obedecia? Obedecia muito, né? Aí dele, se não obedecesse. Né? E ele era o mais coração mole. Muito coração mole, muito carismático. Até hoje, pacientes antigas vêm aqui e falam dele, mas muito bem, sabe? Uma pessoa assim que... eu lembro, nos domingos, ele pegava a gente de manhã e ia fazer visitas em casas de pacientes dele. Você via, né? Domingo de manhã com a gente, com os que era um médico de cabeceira, de família, né? Um médico de família. De família. Uma pessoa adorável. Se você o conhecesse, ia ver que eu não estou só idolatrando por ele ser meu pai, não. Olha, eu vou te contar uma coisa. É a realidade. E eu ouço falar muito dele, e ouvi falar da sua mãe também, e eu ouço falar muito dele em relação a isso, essa amabilidade e a entrega, não é, ao ser humano que ele tinha, que ele possui. Aqui nós temos uma foto dele no jornal da Associação Médica de Governador Valadares. Sim, ele se encontra aí junto da minha irmã, a Ingrid, né, que é do meio, né,
Eu sou a rapa do tacho, né? Aham. E a Índia do meio. E do lado do papai tá aí o nosso grande pediatra, né? Dilson. Dr. Dilson Elial. Esposo da Terezinha e Léo. Exatamente. Personalidade ímpar, diga-se de passagem. Terezinha, eu sempre falo, Terezinha é minha anja. Se antes tiver sexo. Né? E hoje não pode falar, né? Esse Não negócio pode todo. mais. Mas vamos pra frente. Vamos. Mas eu chamo ela de anja mesmo. Porque a produtora do programa, ela que entra em contato Legal. com os entrevistados, ela tem salvado minha vida várias vezes aqui. Isso aí. E o seu pai, Dr. Delfino, foi presidente da associação por 2 vezes. Sim, papai foi 2 vezes. É muito querido entre os médicos, né? E papai gostava muito de estudar, papai gostava muito de ir em congressos, sabe? Ele tinha um domínio muito grande sobre a profissão dele, né? E nada mais do que isso do que ser um presidente de associação médica, né? Eu até hoje não tive a oportunidade de ser, talvez eu nem corri atrás, né? Mas ele foi colocado lá e E respondeu bem. Respondeu com isso aí. Com excelência mesmo. A associação, você faz parte da associação Sim, médica? claro, há muitos o anos. time mostrou, me deu o exemplar do livro. Muitos anos. Nós temos agora a Casa do Médico, né? Isso. E daqui a pouco você vai falar um pouquinho sobre isso. Mas deixa eu te falar aqui do desafio de ser médico. Primeiro, a gente falou do desafio de ser escritor tendo a sua mãe como referência. Sim, certo. Agora eu quero saber do desafio de ser médico tendo seu pai como referência. Na verdade, o meu irmão, Há o muita Dr. Carlos, né, formou primeiro do que eu em medicina, né? Eu, na verdade, eu era muito voltado para física. Eu é muito bom em física. Fui professor de física em cursinho em Belo Horizonte. Quando eu cursei o cursinho lá, quando terminou o cursinho, eu dei aula no cursinho, né? Eu gostava muito de física, então eu pensei em fazer em física nuclear, que eu achava muito bacana, né? E aí eu lembro, quando eu fui fazer o vestibular no Rio de Janeiro, que não tinha em Minas Gerais, mamãe falou assim, faz o vestibular na Federal para Medicina, né? E eu fiz e passei. Olha. Então aí acabou que eu acabei... A física te ajudou muito, né? Porque... Muito, até hoje adoro física, né? É mesmo? Adoro física, apesar de não estudar mais, não mexer mais nessa área. É meu trauma, química, física e matemática. Por isso eu escolhi jornalismo, psicologia e publicidade e a teologia. Mas papai foi um exemplo fenomenal, né? Ele me ensinou várias coisas, meu irmão sempre fala, você é muito diferente de mim porque você tem a paciência, você exerce a paciência, né? Você tem o dom da palavra. Você saiu uma mistura muito boa, né? Foi com ótimo, a paciência, né? Do Dr. Delfino, né? Que joia! Parabéns! Com a inquietude da Terezinha. Então uniu os dois, né? Sensacional, parabéns! Muito obrigado. Mais uma paradinha, a gente vai voltar daqui a pouco para o 4º e último bloco. Eu sempre falo assim, que peninha, né? Porque o papo tá bom e a gente já tá terminando. É isso aí. 4º e último bloco, a gente vai falar um pouco sobre esse menino aqui, né? Com essa cara de europeu, nome de cineasta, médico conceituado e apaixonado por tudo que faz, Dr. Jorge Wagner. Volta comigo no 4º bloco, você vai saber muita coisa, tá bom? De volta com Arte e Memória da Cidade, 4º e último bloco agora com o doutor Jorge Wagner, filho do doutor Delfino e da dona Terezinha Alvarenga. Já mostrei, eu não me canso de mostrar a foto dessa menina à frente do seu tempo. Hoje eu passei em frente ao monumento a Dona Aurita Machado e fiz um teste com as pessoas que estavam comigo. Falei, como é que chama aquele monumento? Falavam de tudo, né? A mulher da boca aberta, não sei o que, tal. Falei, e o nome dela? Ah, não sei. Falei, é um absurdo viver em Belo Horizonte, viver em Governador Valadares e não saber da história da Dona Aurita Machado. Quer dizer, ainda que eu ignore, mas o monumento está lá e tem alguma referência. E a gente só fala mulher da boca aberta.
não é? Então, esse programa, ele nasce com esse intuito de deixar o registro da história para ninguém repetir o registro equivocado, para ficar aí para todo mundo saber, para outras gerações se darem conta de que nós temos referências boas. A sua mãe foi uma referência boa, o seu pai foi uma referência boa e você é uma referência sensacional, não é? Obrigado. Dr. Jorge, médico, escritor e produtor rural. Por onde a gente começa? Vamos começar pelo médico, né? Que é a água que eu bebo, né? De onde eu me formei, é a minha profissão inicial, que começou tudo e que vai terminar. Né? Então é por aí. Né? É aquilo que a gente estava conversando. Eu me formei na Universidade Federal de Minas Gerais em 1986. Né? Fiz a minha especialidade, né, em Belo Horizonte, em cirurgia geral e gastrologia. Sou titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, sou fólogo do Colégio Americano de Cirurgiões, né? Sou especialista em cirurgia videolaparoscópica. Olha só. E em gastroenterologia. Estou em Valadares aqui desde 90. Eu posso dizer que você conhece os seus pacientes por dentro, né? Muito mais do que eles pensam. Olha, eu tive a felicidade de ter grandes professores na minha faculdade, grandes catedráticos, professores que escreveram os livros aos quais eu estudei. E tinha um professor que eu adorava, ele chamava Vieira Romero, e ele escreveu um livro sobre semiologia. Semiologia quer dizer o estudo do corpo. E eu adorava, eu tenho até hoje, vivo lendo ele, né? E hoje pouquíssimos médicos estudam semiologia. E ele sempre falava para nós, observe o paciente. Dos pés à cabeça, você vai saber o que ele tem. Não chega a ser uma consulta holística, mas é muito mais completo do que simplesmente ouvir e dar um diagnóstico. É a introdução de tudo. Quando você abre a porta e entra no meu consultório, se eu estiver de cabeça baixa ou pensando em outra coisa, até eu atentar ao que você está querendo, eu perdi um grande espaço de tempo. Então, olhe o paciente quando ele entra. Que tipo de paciente é esse que te procura? É um paciente ansioso? É baixo? É alto? É gordo? É magro? Né? Então você tem um perfil da pessoa. Você tem um briefing assim já logo na entrada. Observação. Isso ajuda demais o médico, né? O senhor me contou que o seu início de carreira médica aqui em Governador Valadares foi marcado por alguns episódios interessantes, não é? Sim, certo. Quando nós chegamos aqui, eu já cheguei casado, né? Minha esposa é de Belo Horizonte, né? Hoje nós temos 2 filhos, né? E um está estudando medicina. Mas doutor, pouquinho aí. Sua mãe, aquilo que eu te falei, né? Antes era incentivo para ter muito, e agora é incentivo para ter menos. Né? Então, engraçado que todos os meus irmãos, a Isabela e Ian. Né? Todos os meus irmãos têm 2 filhos. Olha. E todos são casais. Eu tenho um homem e uma mulher, minha irmã um homem e uma mulher e meu irmão uma mulher. Interessante isso aí, né? Então, tenho 2 filhos, nós viemos para cá, né? E o início sempre foi difícil para um médico, né? Muito difícil, né? A gente tem que trabalhar plantão noturno, trabalha aqui, trabalha lá, mas a gente foi vencendo isso aí, né? E eu também, seguindo a veia do papai, eu fui um pesquisador e eu desenvolvi algumas técnicas para poder fazer com que o paciente que tinha estenose do terço inferior do esôfago pudesse se alimentar nos últimos dias de vida dele, né? E isso eu ganhei um prêmio, um Ambroise Paré, da Academia de Cirurgia, do Colégio Brasileiro de Cirurgia, que eu fiz uma monografia, né? Então eu ganhei esse prêmio. Quer dizer, garantir sobrevida com qualidade, né? Exatamente, porque prolongar na a vida verdade não estava prolongando a vida dele, porque já estava definida, quem define na verdade é Deus. Mas eu queria que esse final dele fosse pelo menos com um pouco mais de prazer degustativo. Então isso foi muito legal, isso marcou muito. Nós saímos daqui, eu e minha esposa, fomos receber esse prêmio no Rio de Janeiro. São poucos. Aqui em Valadares, somente 2 ou 3 médicos têm essa medalha. Parabéns. Muito obrigado. Ficamos orgulhosos disso também. Muito obrigado.
Foi muito difícil se estabelecer como médico aqui? Seu pai é um dos fundadores do hospital. Sim. Olha, o que acontece é o seguinte, como o papai deixou um legado muito maravilhoso, muito expansivo, muito brilhoso, de um brilho fenomenal. Quando eu cheguei, muitos daqueles que participavam dessa unidade hospitalar esperavam que eu talvez fosse em igual semelhança a ele. É lógico que isso jamais poderia acontecer. E é uma porque eu pressão tinha até minha desnecessária também. personalidade. Mas havia essa esperança. Então, quando eu aportei aqui em Valadares, né, apesar de ter recebido até muito bem, eu senti que isso poderia acontecer, né, e tive que superar a situação para mostrar que eu tinha também o meu valor. Né, eu tinha que ser diferente, eu não podia ser igual a ele. Né, e isso foi muito bacana também, porque o doutor Moacir, que era muito amigo do papai, ele me mandou um artigo que ele fez para o papai, assim, uma coisa maravilhosa, certo? Eu estou até com ele aqui, uma coisa até rapidinha, ele diz o seguinte: um preito de amizade, um gesto de justiça, uma saudade. Há momentos na vida em que qualquer que seja a posição do nosso corpo, nossa alma está de joelhos. A mágoa inconsolável e silenciosa que invade a alma de todos nós, particularmente de teus colegas da Casa de Saúde Nossa Senhora das Graças, não pode ser medida apenas com estremecimento de um adeus de despedida. Então ele escreveu isso aqui quando o papai se foi, quando o papai partiu, né, precocemente, né? Porque um jovem ainda, hoje nós temos pessoas, hoje a nossa perspectiva de vida são de 80 anos. 80. Né? E ele morreu com 63. Né? Então ele diz aqui ó, quando ele falou do papai, isso aqui é do papai, iniciante na carreira de médico, já sabia ser mestre. Pioneiro da medicina em Valadares, foste o primeiro a fazer a cirurgia do tórax. O primeiro a exercitar a cirurgia vascular, participando da primeira equipe que executou a primeira cirurgia de filtração da citosomose. Foste sempre modesto e gentil, nunca se rebelando contra as calúnias e contra a ingratidão frequentemente lançados sobre ti. Isso ele falou sobre o papai. Isso para mim foi muito bacana, sabe? Então isso me deu uma força muito grande para que eu superasse essas adversidades. Doutor Moacir é um sábio, né? Sabe? E também é um patrimônio que nós temos também, de português fenomenal. É mesmo? É fenomenal. Você escrever para mandar para ele corrigir, que não tem igual. Olha só. Só o Tarcísio. Eu não sabia. Eu não sabia. Que maravilha. Maravilha. Vamos como escritor. Sim. Quantas obras? Inicialmente, antes de ser escritor, eu fui pecuarista, né? Eu fui produtor rural. Eu adquiri uma propriedade pequena, depois eu passei para uma maior, né? E hoje eu e meu irmão somos produtores rurais, né? E a minha esposa sempre fala, nossa, isso faz parte também do seu sangue, porque você adora. Na verdade, George tem, na palavra simbólica, quer dizer homem da terra. Né? Então eu acho que eu caí muito bem nisso aí, porque eu realmente adoro a área rural. Adoro, eu gosto demais. Todo final de semana eu vou para lá, para minha propriedade. Fica aqui perto? Aqui perto de Frei Inocêncio, né? Então eu vou para lá, fico lá 2, 3 dias. E produz o que lá? Queijo, eu mexo leite? Só com corte. Engorda. Só corte? Só corte, engordo o boi e vendo para frigorífico. Mas tem alguma coisa a ver com a carreira médica? Não, nada a ver. Talvez uma fuga do estresse médico. Talvez uma fuga. Já na parte onde é que a gente vai chegar agora, que é a parte de escritor, não. Essa aí foi mais assim, um dever a cumprir, uma obrigação, alguém que eu devia alguma coisa, que foi a minha mãe. A sua mãe. Que a mamãe falou para mim, George, você, dos meus filhos, é o único que tem uma veia literária. E aquilo ficou guardado para mim como um débito. Eu a devia. Eu teria que pagar, você entendeu? E você é membro da Academia Valadarense de Letras? Sim, sou membro da Academia. O seu patrono é o Siva Monteiro, sua cadeira 29. 29, O que é ser um imortal? Olha, é uma coisa, é uma cobrança. Porque a todo momento nós temos o dever de estar proporcionando o conhecimento. Porque nós, como imortais, nós como escritores, como aqueles que fazem artigos,
Nós temos que passar, como você é jornalista, o conhecimento. Então isso é uma cobrança muito grande. Enorme. Mas é ao mesmo tempo prazeroso, porque escrever é muito bom. Apesar de ser difícil. Eu não sei, qual era a mecânica, a dinâmica da sua mãe para escrever? Ela parava ou vinham uns insights e depois que ela escrevia? Como que ela fazia? Constantes. Noturnos, acordava à noite, dedilhava a sua Hamilton, de dia, podia ser de manhã à tarde. Com você? Olha, comigo é muito parecido. Eu vejo muito o meu filho, Ian, falou assim, ô pai, foi você que escreveu isso mesmo? Quer dizer, assim, eu falei, então tá bom, me dá um tema. Né? E aí, de repente, eu vou pensando e vou escrevendo, e acabo montando alguma coisa rapidamente, depois eu vou pesquiso, refino até sair. Você consegue refinar assim? Sim, consigo. Pegar um texto que você escreveu e depois você volta? Volto. Eu não consigo. Faço isso várias vezes. Se eu escrever uma vez, se tiver que passar limpo, outro tem que passar, senão eu mudo tudo. Eu geralmente escrevo à mão o primeiro, depois dedilho no computador, depois reedito novamente, depois vou novamente nele, mudo no outro dia algumas coisas. É crescente. Eu tiro o chapéu para você, para minha esposa. E às vezes o livro fica cheio de papel amassado. O meu só tem papel amassado. Nós tivemos ontem na academia, né? Teve a premiação das poesias, né? E foi muito bacana que quem ganhou foi uma presidiária. Olha, ela tirou só. o primeiro lugar e o terceiro com as poesias dela. Né? Então foi muito naquele bacana. projeto que tem do doutor Tiago Colnago? Sim, eu acho que sim. Ele foi meu professor em espanhol. Isso, então... meu aluno em espanhol. Então teve lá essa premiação e eu fui convocado para poder fazer, como ontem foi o dia do médico, dia 18, né? Dia 13, o dia do escritor e dia 15, o dia do professor. Aí a Maria Sinira, que é a presidente da academia, incumbiu de fazer uma homenagem ao médico. E eu quebrei o protocolo. Eu virei e falei assim, olha, eu não posso homenagear a mim mesmo como escritor e como médico. Eu vou homenagear uma pessoa que é muito superior a mim, que é o professor. E fiz uma homenagem ao professor. Tinham 80 pessoas, todas aplaudiram de pé. Foi muito emocionante. E como escritor você tem algumas obras, sim, né? Mas impresso você tem quantos livros? Na verdade eu tenho uma monografia que eu fiz para o Colégio Brasileiro de Cirurgiões, que eu te falei que eu ganhei uma medalha, né? Eu tenho vários artigos escritos em jornais e revistas, e eu publiquei o livro Rio dos Sonhos. É um livro infanto-juvenil, né? Muito interessante, é sobre uma ação, né? Aqui nós temos o livro, né? É uma ação entre dois jovens, né? Que se passa dentro de um condomínio onde ele é rodeado por um rio que se chama Rio dos Sonhos. Eu entrevistei o Newton Concelos antes dele falecer. E é um escritor também. Eu estive no último lançamento do livro e tenho em casa. É um escritor voraz, né? É um negócio assim, é muito bom ler. Eu fiz essa pergunta para ele, que ele fez o último romance e foi falando, falei, quanto há de verdade nesse romance e de mistura entre a realidade e a ficção, o romance? Ele virou para mim e falou assim, leia o livro. Legal. E aqui, o quanto há de mistura da vida, dos sonhos, das expectativas? Mas, na verdade, isso aqui é uma ficção. Né? O romance sempre ele tem um final feliz. Né? Mas é uma ficção real, porque ela acontece todos os dias. Né? Então é muito bacana ler porque é uma ação. Né? Então eu falo, você começou a ler esse livro, você só vai parar na hora que você terminar. Você entendeu? Ele não tem um tempo de que eu vou continuar amanhã. Não tem um respiro assim? Não tem um respiro, é uma ação muito bacana e muito gostoso de ler, muito fácil, uma leitura muito agradável. Deixa eu mostrar de novo a capa aqui.
O Rio dos Sonhos é o Rio Doce? Não, esse não é o Rio Doce, sabe? Ele é do sonho, o Rio do Pesadelo, né? Inclusive tem o Rio da Morte, né? O Rio da Morte. Tem o Rio da Morte também, que é descrito no livro também. Olha, nesse livro aqui. Nesse livro aí, tem o Rio da Morte também, que é onde começa a história. Eu usei um flashback onde que a gente inicia com uma ação, como se fosse no meio da história, para que chame a atenção da pessoa para a leitura. É uma técnica de escrita. Que legal. Quem é o ilustrador? O ilustrador é um rapaz fenomenal. Você pega aqui, ele é tão legal, esse ilustrador, ele é pintor de igrejas. Ele pinta igrejas, né? E além de pintar, ele é cover do Elvis Presley. É o Cordeiro. Roger Lamb. É o Cordeiro. Roger Cordeiro. Isso, eu tava vendo os traços aqui, né? São muito característicos. São. Ele é fantástico. É fantástico. Fantástico. Roger Lamb, tô com saudade de você. Isso aí. Eu fiz 2 matérias com o Rogério Cordeiro, mas 2 matérias sensacionais. E em uma delas eu me vesti de Elvis Presley. Olha só. Também, junto com ele. A Terezinha quase me mata quando ela me viu de Elvis. Querido, eu sei que tem muito mais pra gente falar. Eu sei que tem muito mais pra gente ouvir, né, das histórias. Mas eu te agradeço de coração tudo que você nos proporcionou nesses poucos minutos aqui. Muitíssimo obrigado. Deus continue abençoando sua vida, seu trabalho, suas produções, tanto a literária quanto a pecuária. E que tudo que você fizer, você possa continuar fazendo com esse brilho no olhar. Tá. Fiquei muito satisfeito com a sua presença, com a nossa conversa. Espero que sirva para toda uma geração isso que a gente conversou aqui, porque nós vivemos da nossa história. Isso. Então é importante para que você siga em frente, que você conheça o de trás. Porque são com as nossas cicatrizes, são com os nossos defeitos, são com as críticas que nós crescemos nesse mundo de Deus. Com certeza, com certeza. E é assim, no nosso livro, na nossa história, faz de conta ou faz acontecer. Esse que é mais um que faz acontecer. A gente vai se ver, se Deus quiser, numa próxima matéria. Fica com Deus. Tchau, tchau. No nosso livro, a nossa história faz de conta ou faz acontecer. No nosso livro, a nossa história faz de conta ou faz acontecer. No nosso livro, a nossa história faz de conta ou faz acontecer. No nosso livro, a nossa história faz de conta ou faz acontecer.